Oi, gente, estamos de volta hoje para falar sobre esse livro, porque essa semana foi muito especial. Nós começamos a matéria de oftalmologia e, bom, essa semana começamos a matéria de oftalmologia e eu achei interessante o que o professor falou no primeiro dia de aula. Ele falou justamente sobre a decisão dele de ser oftalmologista, porque ele disse que não sabia qual era a especialidade que ia escolher. E aí ele achou muito interessante quando um professor dele perguntou ao paciente, né? Se ele fez várias perguntas de comorbidades e perguntou se ele tinha diabetes. Ele disse que não. E aí o professor viu o fundo do olho, voltou para o paciente e disse: não, você tem diabetes. E aí o meu professor de oftalmologia, ele disse que na época era acadêmico e ficou extremamente fascinado por isso. Ele achou incrível, né? Assim, o médico conseguir ver a nossa saúde através do fundo do olho, né? Dele ter certeza que ele tinha diabetes vindo do fundo do olho. E ele ficou tão encantado com aquilo que anos mais tarde ele decidiu ser oftalmologista. E hoje ele é meu professor. Inclusive, a gente fala assim, a gente conhece muito aquele, popularmente, que os olhos são a janela da alma. Essa frase é do Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci dizia isso. Os olhos são a janela da alma, o espelho do mundo. E não é à toa que, através do fundo de olho, né, nós conseguimos não só revelar vários diagnósticos, como também fazer o estadiamento, né? Tem exames aí incríveis, como tomografia de coerência óptica, em que é possível você já fazer uma previsão, né, de um estadiamento. Tem coisas incríveis na oftalmologia. Esse livro aqui foi o meu professor de oftalmologia, que é uma biografia do Leonardo da Vinci, e muito bom, do Walter Isaacson. E nessa biografia do Leonardo da Vinci, o Leonardo da Vinci, para conhecer mais sobre o olho, ele cozinha. Ele bota para cozinhar os ovos para poder fazer, conseguir estudar o olho. Porque por ele ser muito gelatinoso, toda vez que ele ia tentar estudar o olho, não conseguia. Ele se desfazia, né? E aí é muito interessante isso na história. E aí eu vou abrir com vocês, para vocês conhecerem. Eu não conheço esse livro. Esse livro foi enviado para mim. Enviaram dois para mim. Quando eu recebi no início do mês, eu acho que foi dezembro ou janeiro que eu recebi a caixa para vender livros aqui em Maceió. Quando mandaram para mim, mandaram vários livros, né? Mandaram livros de cardio, livros de imagem. E esse livro, eu confesso a você que eu nem sabia que existia. Quando eu abri a caixa, eu me surpreendi, tinha dois dele dentro. Eu disse: tá, puxa, atrás do fundo do olho, mas eu nem tô pagando oftalmo. Mas no instante chega, né? Agora eu já estou pagando oftalmo. E aí eu fui lá na caixa tirar para conhecer. Deve ser muito interessante, porque eu nunca tinha visto um atlas de fundo de olho. Essa editora Revinte é a editora da Unicamp, tá? Livros muito bons pela Unicamp. Inclusive, a tradução do Corporis Fábricas de Leonardo da Vinci foi pela editora da Unicamp, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro o sumário, né? Gente, olha só o sumário. Primeira coisa que a gente tem que aprender o normal para conseguir identificar o diferente, né? Fundo de olho normal. Isso aqui é muito interessante. Entendeu?
Olha, pegadas de felino na retina. Olha que interessante. Albinismo, fibras de mielina, manchas duras, oclusão venosa da retina. Então, você imagine que a retina é uma porta para outro mundo, né? Imagine você descobrir uma retinopatia diabética vendo uma retina. Então, aqui ele vai mostrando coisas que você vai encontrar na retina que vão te dar pistas, né? Para problemas que a pessoa tem e precisa já começar o tratamento ou que ela venha a ter, como buraco macular, doença de Stargardt, distrofia de Doyne, retinopatia cicinada, degeneração empaliçada da retina, doença de Stargardt. Olha só, cororetinopatia serosa central, retinopatia leucêmica. A gente quase não escuta isso aqui, né? Retinopatia hipertensiva, já escutei. Muito interessante. Olha só a quantidade de doenças que nós temos, de pistas que nós podemos encontrar no fundo do olho. Descolamento da retina, vocês já ouviram falar. ADMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade, né? O retinoblastoma, né, gente? Que é muito comum nas crianças, principalmente por isso que a gente faz aquele teste do olhinho, pra gente diagnosticar quanto mais cedo melhor. Eu já conheci uma criança que teve retinoblastoma, infelizmente teve que fazer a nucleação dos olhos, tá? Então, quanto mais cedo, melhor. Olha só quanta coisa maravilhosa. Cororetinite, atrofia coroidiana primária, miopia. Tem muita coisa boa. Descolamento do vítreo. A gente não imagina. Nervo óptico e glaucoma. Tem muita gente que tem glaucoma. Muita gente. Muito silencioso e não sabe. Se você fizer um levantamento entre os próprios acadêmicos de medicina, entre os próprios médicos, é muito, digamos assim, é muito escasso as vezes em que o próprio acadêmico ou médico fazem consulta oftalmológica, tá? E muita gente tem portador de alteração da pressão ocular e não procura. Quando vai procurar oftalmologista já tem sintomas muito avançados já, né? Olha só, fundo de olho normal. Gente, é isso aqui que eu amo nos livros, sabe? Isso aqui faz toda a diferença. Gente, olha para essas imagens. Olha só isso aqui. Fundo normal de uma paciente branca com 14 anos. E aí ele mostra a angiografia. Isso aqui é com contraste, tá? Por isso que vocês conseguem ver. Geralmente a angiografia ocular sempre tem contraste. Gente, olha que perfeito. Olha como fica bonito de você gravar essas imagens. Fundo de olho direito normal de uma paciente negra com 14 anos. Angiografia fluorescênica é a B, não a A, que justamente tem o contraste, né? A fase arterial, arteriovenosa e arteriovenosa tardia. Muito bonito nessas imagens. Olha só. Isso aqui a gente também vê na tomografia de coerência óptica, que justamente dá para você ver as camadas, né? As camadas. Ver cada membrana, a espessura dessas membranas. E dá para você fazer um estadiamento legal. Quanto mais cedo você fizer, melhor. Gente, isso aqui é maravilhoso. Repare só. Olho direito de um paciente branco com 19 anos. Repare só. Portador da doença de íris. Os agrupamentos pigmentários situam-se na periferia superior. Não sei se dá para vocês verem com nitidez essa imagem. Olha só.
A pigmentação agrupada da retina, também conhecida como pegadas de felino ou pegadas de urso, é uma alteração congênica sem significado patológico. Isso é importante, tá vendo? Porque de repente você pega aqui uma figura dessa, você sabe. Olha, gente, o albinismo. Olha, paciente com 26 anos com albinismo, olha como é. Fibras de mielina, olha. Extensa mielinização de fibras nervosas. Olho esquerdo de um paciente branco de 72 anos, mostrando mielinização das fibras nervosas, tá vendo? Olha só. Mielinização extensa. Percebem? Paciente de 14 anos. Olha, o septo retiniano, ou pregas falciformes da retina, é uma anomalia do desenvolvimento da retina. Olha, origina-se no embrião. Hemorragias retinianas, isso aqui é importante. Aí você diz assim, Aline, isso é coisa de oftalmo. Não, isso é coisa de médico. Vocês lembrem que, primeiro para os acadêmicos de medicina, vocês estão entrando na faculdade de medicina para serem médicos. Isso eu aprendi com o Dr. Genival Veloso de França, autor daquele famoso livro de medicina legal. Ele deu uma entrevista e perguntaram a ele qual era o conselho que ele daria para os acadêmicos. E ele disse, entre na faculdade de medicina para ser médico. Não entrem achando que isso é coisa de cirurgião plástico, isso é coisa de oftalmo, não. Vocês têm que lembrar que nem sempre, quando a gente sai da faculdade, vai entrar direto na residência. A gente não sabe quantos anos vai ficar dando, digamos assim, plantão. E muitas vezes, com o seu oftalmoscópio, você vai ver o fundo do olho. Se você tiver uma lente, melhor ainda, que eu vejo muitos médicos usando o celular e a lente. E você vai ter que entender sobre hemorragias retinianas, para saber encaminhar. Pelo menos isso, né? Eu acho que o médico generalista, ele não precisa entender profundamente ser um retinólogo, mas ele precisa entender que existe alguma coisa alterada e que ele precisa encaminhar, tá? Ele não pode só simplesmente ver o fundo do olho e mandar para casa. E eu acho que esse papel é de todos nós, tá? Então vamos lembrar que ser médico é o ponto principal da vida da gente. Então, vai sair da faculdade e não vai para... Pode ser que a gente não vá para residência direto. Pode ser que você queira ortopedia e não vai dar plantão. E aí você pega um paciente com uma hemorragia dessa, olha só. Hemorragias retinianas com centro esbranquiçado em uma criança de 8 meses. Preste bem atenção, viu? Acometida com meningite. Aí você pega uma criança dessa, olha o fundo do olho e manda para casa. Entendeu? Eu vi uma médica do PSF. Ela disse que olhou e percebeu que a criança estava com uveíte. Só que já era a terceira vez. Ela já tinha ido para outros médicos e já tinham feito tratamento de uveíte. E ela deu um basta naquilo. E ela decidiu investigar. Na verdade, a menina tinha tuberculose e estava desenvolvendo uveíte. Veja que coisa bonita dessa médica do PSF, né? Veja como é bom a gente não achar que isso é coisa de ortopedista, isso é coisa de oftalmologista, não. Isso é coisa de médico, tá? Ela viu uveíte e decidiu dar um basta, decidiu encaminhar para o profissional certo, aquela criança. E na verdade, a criança tinha tuberculose e estava com recorrentes uveites. E as pessoas, ela chegava no médico e as pessoas tratavam ela com uveíte e mandavam para casa. Entendeu? Isso pode ser um parente seu, isso pode ser você. Então é muito importante a gente ter essa consciência, sabe? Talvez a gente nem seja os melhores médicos do mundo, mas se a gente buscar, pelo menos assim, olhar o fundo do olho e dizer que tem alguma coisa diferente, mesmo que você não saiba o que é, mesmo que você diga assim, eu não estou identificando hemorragia, mas tem alguma coisa diferente, só o fato de você encaminhar e não mandar para casa já é uma atitude certa, tá? Olha só, gente, esse tipo de hemorragia, repara, em causa de traumatismo, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem direitinho. Gente, quando for mancha branca dura,
Olha só, as manchas brancas duras e exudatos duros são lesões retinianas, olha só, ou massas aglomeradas situadas por detrás dos vasos retinianos profundos da retina. Olha só, na região macular podem tomar a distribuição da chamada estrela macular, devido ao arranjo de fibras da chamada camada de Henle. Olha só. Talvez você diga assim, Aline, eu odeio oftalmo, isso é coisa de oftalmo. Mas pega um livro desse e olha como um álbum de fotografia, sabe? Vai olhando como um álbum de fotografia. Porque pelo menos quando você estiver no plantão e que vi, por exemplo, uma mancha dura, pelo menos você vai dizer, rapaz, eu não sei o que é isso não, mas tá diferente do normal. E eu já vi isso num livro lá de atra de oftalmologia. Não lembro o nome, mas eu sei que é uma patologia. Pronto, já é meio caminho andado para você salvar o paciente. Presta atenção nisso aqui. Condições em que aparecem as manchas duras. Olha só. Diabetes mellitus, quer dizer, quem sabe o professor do meu professor, né? Não viu isso, essas manchas brancas duras na retina, e disse ao paciente que ele tinha diabetes mellitus, né? Hipertensão arterial também, doença de Coates, retinopatia cicinada, oclusões vasculares, vasculite, tudo isso aqui, olha. Mancha dura é condição de todas essas doenças, tá vendo? Que interessante. Manchas brancas algodoadas. Olha só como é bom você saber a diferença da mancha branca dura para a algodoada. Porque olha as condições em que também aparece essa mancha algodoada. Aparece na hipertensão, na diabetes mellitus, na leucemia. Gente do céu, você já pensou? Vi, por exemplo, o fundo do olho e você já começar a investigar se aquela paciente tem hipertensão, tem diabetes. Olha só, leucemia também aparece mancha branca algodoada e a pessoa pode sinalizar na retina e a gente não sabia disso. Eu, pelo menos, não sabia. Tô admirada. Gente, eu tô começando a pagar agora, né? Oftalmologia na faculdade. Então, pra mim é uma dádiva. Só saber que mancha branca algodoada é uma condição da leucemia na retina, sabe? Já fico maravilhada em saber disso. Olha, microaneurismas, oclusão venosa da retina. Tem muita coisa boa aqui no livro. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para mostrar o livro todo. Gente do céu. Olha que coisa mais linda. Olha que imagem linda. Paciente branca com 31 anos, com baixa visual súbita do olho direito. Olha só. Toma anorexígenos a um ano. Gente. Estão vendo? Trombose venosa central com hemorragias espalhadas por toda a retina. Olha só. Estão vendo? Estão vendo aí a questão medicamentosa que é que pode fazer? Olha que interessante. Perda visual súbita há 15 dias. Essa paciente, 37 anos. Eita, portadora da doença de Raynaud. É aquela doença que a gente encontra da esclerodermia, né? Esclerodermia. Tá vendo? Aí você vê um fundo de olho desse, já associa com esclerodermia. Gente, não dá pra gente ver tudo. Mas eu vou ficar com esse livro porque agradeço, né, terem enviado esse livro pra mim. Enviaram 2, na verdade, né? Enviaram 2. E fico maravilhada de saber que eu vou ficar olhando esse livro. Não sou especialista, não vou ficar postando isso no meu Instagram, porque eu não sou oftalmologista, mas eu fico feliz de ter esse livro e vou ficar olhando ele como um álbum de fotografias, tá? Olha aí, síndrome de Coates. Olha só, interessante a gente saber, né, como é. Paciente com 40 anos, placa exudativa macular, tá vendo? Fibroplastia, retrocristal liniana. Olha, perivasculite. Gente, que álbum. Isso aqui é um álbum de fotografia maravilhoso. Olha isso aqui que a gente aprende na faculdade, né? Quando a gente tá pagando hipertensão, retinopatia hipertensiva.
Olha só. Aumento do brilho arteriolar. Tem que prestar atenção nisso. Tá vendo? Olha só. Paciente de 48 anos, portadora de hipertensão arterial crônica. A seta mostra o sinal de Gauss. Vê-se estreitamento arteriolar e as manchas brancas duras. Olha. Percebe que realmente há uma interrupção? Porque tá longe, não dá para vocês verem. Hipertensão, olha. Tá vendo? Você olhar o fundo de olho e dizer, não, essa pessoa tem hipertensão arterial crônica. Preste atenção o que é que ele diz aqui, viu? Já pensou se você pega uma paciente com esse fundo do olho? Uma paciente com esse fundo do olho mostra que ela tem hipertensão arterial crônica, com redução do calibre arteriolar, os exudatos duros e sinais de oclusão de ramo venoso. Tá vendo? Olha, os exudatos. Tá vendo? Gente do céu, adoro glomerulonefrite. Hipertensão arterial de instalação aguda, caso de glomerulonefrite aguda. Tá vendo? Presença de hemorragias retinianas e manchas brancas agudoadas. Olha que interessante. Essas manchas brancas agudoadas, tá lembrada lá naquele capítulo que eu disse que pode estar dentro da hipertensão arterial? Olha aqui. A gente encontrou as manchas brancas algodoadas, que não é difícil de você perceber que realmente parecem umas bolas de algodão, né? Caracterizando justamente a hipertensão arterial, né? E as hemorragias. Deixa eu ver se voltou agora. Aqui vai meio escuro. Vou passar bem rápido por causa da hora. Gente, isso aqui eu desconhecia. De verdade. Tá, gente? É a questão da retinopatia leucêmica. Fundo de olho é um caso de leucemia aguda. Notar a extrema turgidez venosa e o edema de disco óptico. Então, olha aí, para quem está vendo o fundo do olho, prestar atenção nesse edema e já sinalizar que essa pessoa pode ser portadora de leucemia aguda. Nas leucemias, particularmente nas frequentemente o quadro clínico. Olha que interessante. Muito bom. Retinopatia diabética a gente sempre vê, né, na faculdade. Sempre. Olha só. E quem não viu, tem faculdade de medicina que não tem a matéria de oftalmologia, né? Por exemplo, tem uma faculdade particular aqui que não tem matéria de oftalmologia. Mas veja que interessante isso aqui. Olho direito de uma paciente branca diabética. Olha só. Olha só isso aqui. Exudatos duros, alterações venosas. Olha, você pega um fundo de olho desse, com manchas hemorrágicas, exudatos duros e alterações venosas, sinaliza paciente com diabetes mellitus. Tá vendo? Olha só quantas imagens para retinopatia diabética. Olha só, gente. Notar os exudatos de distribuição circinada, hemorragias e microaneurisma. Tem muitos termos que é muito intrínseco da oftalmologia. Mas eu acho que se a gente olhar um livro de atlas de oftalmologia só como um álbum de fotografia, já facilita muito no futuro, os nossos encaminhamentos para o paciente que cair nas nossas mãos, né? Olha só, eu vou passar edema traumático da retina. O edema traumático contundindo no olho direito com bola. Como é que vocês vão encontrar o fundo do olho de um paciente que teve resultado de um trauma com bola de futebol? Gente, olha cada imagem linda. Não dá para eu mostrar tudo para vocês. Gente, olha que interessante. Retinose pigmentar em um paciente branco de 38 anos com perda da visão nos últimos 6 anos. Cegueira noturna presente desde a infância. Olha aí. Retinose pigmentar. Parece besteira, né, gente? Mas a gente só sabe o valor dos nossos olhos quando acontece com a gente. Olho direito de uma paciente negra, 45 anos, acusando baixa visual há vários anos.
Acuidade visual de vultos, tá vendo? Presença de buraco macular e lesões degenerativas na região macular. É o que eu digo a vocês, tem paciente. Nós, profissionais de saúde, acadêmicos, a gente demora para ir para oftalmologista. Você imagina os pacientes que a gente pega, né? E você ainda olhando, dizendo que não tem nada e mandando para casa, aí é que dificulta bem, tá? Ó, gente, tem muita coisa bacana aqui. Não dá para mostrar tudo, tá? Gente, isso aqui é extremamente comum, né? Descolamento de retina, principalmente por traumas, por patologias, né? Uma série de coisas podem causar o descolamento de retina. E muito interessante também a cirurgia. Olha, mostra a extensão do descolamento. Cadê? No B. Olha. E a localização da ruptura. Tá vendo? Tem cirurgia para descolamento de retina, tá? Muitas pessoas ficam boas, outras não recuperam 100%. Mas isso, um livro desse já é um alerta para a vida da gente. Quem tá me escutando agora, qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Né? Qual foi a última vez que você deixou o oftalmologista verificar a sua pressão, a tonometria e o fundo do seu olho, né? Fica aí a dica, se vocês que estão me assistindo já tem 3 ou 4 anos que não vão ao oftalmologista, imagine paciente, né? Que não tem acesso a médico como vocês têm. E aí já chega pra gente já com várias dessas patologias. Agora, gente, esse atlas está muito, muito perfeito. Eu acho que todo médico deveria ter um livro desse como um álbum de fotografia, para ficar vendo, para poder, quando ver o fundo do olho de um paciente, lembrar desse livro. Gente, olha a retinoblastoma. Reflexo branco popular conferindo o aspecto de olho de gato amaurótico em uma criança branca de 5 anos do sexo feminino. A massa tumoral esbranquiçada com vaso. Gente, é um desespero tão grande quando os pais descobrem o retinoblastoma. Eu já vi de perto isso. É muito triste. O teste do olhinho já é inserido para evitar muito isso, né? Do retinoblastoma. O retinoblastoma, tumor maligno primário da retina, é o mais comum dos tumores malignos intraoculares na infância, presente na proporção de 1 caso para 34 mil nascimentos. E quando acontece é um desespero muito grande, não é fácil você saber que vão fazer a nucleação do olho do seu filho, né? Eu já vi de perto o desespero dos pais. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, né? E tá na mão da gente também essa responsabilidade, né? A gente que decidiu fazer medicina, ninguém obrigou a gente a fazer medicina. A decisão muito pessoal, a gente não vai saber de todas as coisas do mundo, né? Com especificidade, mas se a gente perceber alguma alteração e caminhar, já é um grande passo que a gente dá. As drusas, olha, já ouvi falar drusas da coroide, hemorragias da coroide. Coroide é uma região no olho que é como se ele agarrasse a retina, sabe? Ele segurasse a retina. É uma parte do olho que segura. É uma das camadas, né? Mas que, digamos assim, é a cama da retina, né? É uma parte muito bonita, coroide. E a retina é gelatinosa, responsável por mandar a imagem para o nosso cérebro. Na verdade, quem enxerga é o nosso cérebro, né? Mas todas essas estruturas, a estrutura ocular, é que faz a captação. Bom, gente, hemangioma da coroide, olha. Melanoma maligno, tá vendo? Os tumores intraoculares malignos, o melanoma da coroide é o mais frequente, tá vendo? Tem muita gente que não sabe disso. Olha só, melanoma maligno da coroide, densamento pigmentado no polo posterior de um paciente branco com 59 anos. Olha só. Tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa que é muito específico, sabe?
Talvez eu me informe e não saiba com exatidão sobre as drusas do disco óptico. Mas se eu ficar olhando assim essas imagens e eu puder me lembrar, por exemplo, do pseudedema de papila, já é meu caminho andado, tá? Nervo óptico. Gente, nervo óptico e glaucoma, né? Olha só. Olho direito de um paciente branco. Olha só essa imagem. Com glaucoma crônico. De ângulo estreito. Estão vendo? Gente, olha que imagem linda. Linda, né? Disco óptico normal, respeitando a regra. Olha só. Câmara de fibras nervosas da retina. Olha que lindo. Linda essa imagem, né? Eu acho belíssima. Escavação fisiológica grande. Muito, muito bonito. Nervo óptico e glaucoma. Olha só. Escavação nasal. Olha. Desdobramento de vaso. Bem específico mesmo. Eita, minha professora estava falando que muitas pessoas que tiveram Covid ficaram como sequela de neurite óptica. O que é neurite óptica? A inflamação da porção intraocular do nervo óptico, ou seja, antes da lâmina crivosa, é denominada neurite óptica intraocular. Tá vendo? Isso não quer dizer que todo mundo que pegou Covid vai ter, mas tem casos de pacientes que desenvolveram neurite óptica, tá certo? A oftalmoscopia em um papilite, podemos observar o disco óptico edemaciado, com borradas, uma turvação por sobre o disco, devido à exudação inflamatória para o vitro. São frequentes as hemorragias em chama de vela no disco. Tá vendo? Vamos ver como é? Olha só. O que é que pode causar isso? Esclerose múltipla, diabetes, lúpus, viroses, né? Como aí a Covid, neovascularização do disco óptico, atrofia óptica, edema de papila também, muito comum. Já vi muito médico falando disso. Olho esquerdo de um paciente com 46 anos, queixando de obscuramentos visuais e cefaleia há 3 dias. Olha só, edema de papila. É portadora de flebotrombose no membro inferior esquerdo. Percebem? Edema de papila, olha. Bom, gente, tá aí. Fica a dica para vocês. Atlas do fundo do olho.